O novo Guia de Edificação Segura, um site que reúne informações técnicas sobre os subsistemas estrutural, elétrico, gás, hidráulico, climatização e proteção contra incêndio, foi lançado na 14ª edição do Constru Business, no dia 29 de novembro, na sede da Fiesp. E você sabia que mais da metade das anomalias encontradas em instalações elétricas não se originaram da execução, mas sim do projeto? Quem traz os detalhes é o engenheiro eletricista Paulo Barreto, vice-presidente de atividades técnicas da Abrasip, Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais. Projeto é um item absolutamente sensível. Não é item para economizar. O projeto não deve ser contratado por preço. Não é uma questão de preço, sim de competência. Contratar um projetista é como fazer uma cirurgia cardíaca. Você não faz uma cotação com 10 médicos e vai no mais barato. Projeto é nascedouro, né? É concepção, é criação. Paulo, e quais as anomalias que ocorrem com mais frequência? A instalação elétrica é insuficiente para as necessidades estabelecidas. Ou seja, previsão de carga, dimensionamento de cabos, né, disjuntores, fica insuficiente. Num outro patamar, poderíamos colocar degradação prematura de componentes elétricos. Degradação de fios, de cabos, de tomadas, de interruptores, né, barramentos de quadros elétricos. Tudo isso por conta de não se levar em conta influências externas que vão afetar componentes. Um outro item que também tenho visto com bastante frequência é grau de proteção IP em desacordo. O que é grau de proteção IP? Todo componente elétrico, de novo, do mais simples ao mais complexo, tem que possuir uma característica construtiva que não permita a penetração de água, se a água for prejudicial para o componente, e também não permita a penetração de partículas, pode ser poeira, pode ser objetos, se essas partículas e objetos forem prejudiciais ao componente. Num outro patamar também ficaria como principais anomalias risco de choque elétrico, sobrecarga e curto-circuito. Paulo, então, pela sua resposta inicial a esta minha pergunta, gerou outra pergunta. Então, em relação ao projeto, há mesmo necessidade de se ter um projeto antes de executar uma instalação elétrica? Isso é fundamental? Perfeito, Lúcia. Se uma instalação elétrica for executada sem projeto, vamos fazer o raciocínio ao contrário, né? Num primeiro plano, descumpriu um requisito normativo. Isso está na NBR 5410. Bom, mas e daí que eu descumpri uma norma? Então, você também infringiu dispositivos legais, né? Tem legislação sobrando, aliás, que estabelece que as normas técnicas devem ser atendidas, devem ser observadas, devem ser cumpridas. Então, se a pessoa quiser descumprir norma e infringir a lei, ok, vamos para um terceiro plano, então, que é o desperdício e o retrabalho. Se não existir um projeto e a instalação elétrica for executada ao sabor do vento, ou seja, vai andando a obra, vai se tomando decisões, deve-se entender que essa obra sairá mais cara do que o necessário. Paulo, existe diferença para se fazer uma instalação elétrica em um edifício comercial e um edifício residencial? Puxa, que bacana essa pergunta, Luciano. Sim, a resposta é sim, em qualquer empreendimento. E aí eu diria para você o seguinte, não é uma questão de dificuldade tecnológica ou técnica. O que existe são detalhes, são características específicas,
são, como é que a gente pode dizer aí no popular, traquejo. Ou seja, você pode ter um excelente profissional de projetos de edifícios residenciais, conhece tudo sobre isso. E aí você fala, puxa, eu gostaria que você fizesse aqui o projeto de uma indústria química, pequena para mim. Não vai ser legal. Por quê? Ele pode ser um bom engenheiro eletricista, ter o conhecimento necessário para aquele tipo de empreendimento que é o residencial, mas ele não tem o traquejo das características específicas daquela pequena indústria química. Então, o que se prega é o seguinte: primeiro, para se elaborar um projeto, tem que ser um profissional, obviamente, habilitado, legalmente habilitado, né? Ele recebe do Estado brasileiro o poder de se responsabilizar por uma atividade técnica. Isso é o registro num conselho profissional. Só que isso não basta. Ele tem que estar devidamente qualificado para aquele segmento. Qual é a principal causa de incêndios em instalações elétricas? Bom, aí tem um dado muito interessante, é um dado oficial do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. De 20% a 25% das ocorrências atendidas pelo Bombeiro de São Paulo são de origem elétrica. Ou seja, vamos dizer aí, grosso modo, 1/4 de todas as ocorrências do bombeiro são de incêndio de origem elétrica. É muito grande, né? É um dado assustador, e isso vem de décadas, viu? E as principais são sobrecarga na instalação ou curto-circuito. Paulo, para a gente finalizar, então, vamos lá. A manutenção na instalação elétrica, ela deve ser feita de quanto em quanto tempo? Com relação à manutenção, não há uma periodicidade específica, né? Não se pode dizer assim, a cada ano uma manutenção. Não, cada tipo de instalação elétrica, cada tipo de empreendimento, dentro do empreendimento, cada parte da instalação elétrica deve ser avaliada de forma específica e definidos os prazos pelo profissional que vai cuidar daquela manutenção, né? Para edifícios residenciais, eu não vou dizer que precisa de uma manutenção, mas aí eu já substituiria o termo por inspeção. Então, num edifício residencial, também isso não está sacramentado em lugar algum, mas eu diria, como opinião, a cada 3 anos, fazer uma inspeção. Para quê? Para ver a necessidade de se fazer alguma manutenção preventiva, antes que resulte na corretiva, né? O Congresso Brasileiro da Construção debateu neste ano a cadeia produtiva da construção, acelerando a retomada brasileira pós-pandemia.